qual o nosso limite de obediência para com as autoridades, até aonde nós devemos nos submeter e obedecer às autoridades humanas, ainda que constituídas por Deus sobre nós. Devemos nos submeter e obedecer a toda e qualquer autoridade humana constituída por Deus, e também nos sujeitar e obedecer a todas as ordens dadas por essa autoridade constituída por Deus, desde que as ordens dadas por essa autoridade não estejam contrárias aos ensinamentos do Evangelho e doutrina de Cristo na vida da Igreja de Deus, desde que essa autoridade não queira, por meio de suas ordens contrárias aos ensinamentos da Palavra de Deus, nos mandar fazer coisas que nos fará desobedecer ao Evangelho e doutrina de Cristo, e assim nos fazer pecar contra Deus, porque se obedecermos às ordens contrárias aos ensinamentos da Palavra de Deus, por submissão e sujeição a uma autoridade que quiser nos fazer desobedecer ao Evangelho e doutrina de Cristo, ainda que essa autoridade tenha sido verdadeiramente constituída por Deus, mas que se corrompeu ao ter sido corrompida pelo diabo, essa autoridade corrompida por Satanás já não estará mais sendo um instrumento nas mãos de Deus, e sim estará sendo um instrumento nas mãos do diabo, que sempre lutou para combater o Evangelho e doutrina de Cristo, que é a palavra e vontade de Deus para com a Igreja de Deus. Pelo fato de que certas autoridades humanas são constituídas por Deus, isso não significa dizer que devemos obedecer cegamente a essas autoridades só porque foram constituídas por Deus, porque ainda que essas autoridades sejam constituídas por Deus, isso não significa dizer que Deus tenha dado a essas autoridades o poder de serem incorruptíveis, inerrantes e infalíveis por serem constituídas por Deus, e que por isso devemos nos sujeitar e nos submeter cegamente a toda e qualquer ordem dada por essas autoridades humanas, porque todas as autoridades humanas, ainda que constituídas por Deus, mesmo assim continuam sendo errantes, falíveis e corruptíveis. Por isso precisamos vigiar. Pelo fato de que as autoridades humanas serem constituídas por Deus, isso não significa dizer que devemos nos submeter e nos sujeitar e obedecer cegamente, até mesmo às ordens que forem contrárias aos ensinamentos do Evangelho e doutrina de Cristo, de maneira que, se nós obedecermos, nos fará pecar contra Deus por transgressão e desobediência ao Evangelho e doutrina de Cristo, que é a palavra de Deus. Pelo fato de que certas autoridades sejam constituídas por Deus, isso não significa dizer que, até mesmo as ordens contrárias aos ensinamentos do Evangelho e doutrina de Cristo, dadas por essas autoridades constituídas por Deus,
sejam da parte de Deus, porque, apesar de que essas autoridades serem constituídas por Deus, mesmo assim, estando corrompidas por Satanás, serão instrumentos nas mãos de Satanás, ainda que sejam constituídas por Deus. Esses mandamentos contrários aos ensinamentos do Evangelho e doutrina de Cristo, dados por essa autoridade que se corrompeu, esses mandamentos contrários não são da parte de Deus. Não, com certeza não. As ordens dadas que forem contrárias aos ensinamentos do Evangelho e doutrina de Cristo, que é a palavra de Deus, essas ordens contrárias ao Evangelho e doutrina de Cristo não são da parte de Deus, e sim com toda a absoluta certeza, as ordens contrárias aos ensinamentos do Evangelho e doutrina de Cristo são da parte do diabo através dessas autoridades, ainda que constituídas por Deus, mas que se corrompeu e por isso se tornou um instrumento nas mãos de Satanás. As autoridades são constituídas por Deus, mas as corrupções e as injustiças e abusos de poder e de autoridade cometidas pelas autoridades, ainda que constituídas por Deus, essas transgressões, corrupções, injustiças e abuso de poder e de autoridade não são da parte de Deus, e sim da parte do diabo. Não devemos nos submeter e nem obedecer a nenhuma autoridade a nível de transgredir e assim desobedecer ao Evangelho e doutrina de Cristo, que é a palavra de Deus. Ainda que essas ordens contrárias ao Evangelho e doutrina de Cristo venham de uma autoridade constituída por Deus, mas que se corrompeu, não devemos obedecer. Antes devemos nos manter no que está escrito nos Evangelhos e carta dos apóstolos de Cristo, porque a palavra de Deus é a autoridade das autoridades, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se obedecermos a uma autoridade, ainda que constituída por Deus, mas que está corrompida por Satanás, e por estar corrompida por Satanás, venha nos ordenar a fazer algo que nos fará transgredir e desobedecer ao Evangelho e doutrina de Cristo, por obediência, sujeição e submissão às ordens dadas por essa autoridade que está corrompida por Satanás e por isso está sendo um instrumento nas mãos do diabo e contra a palavra de Deus. Se nós obedecermos a essa autoridade corrompida pelo diabo, nós pecaremos contra Deus. Se desobedecermos ao Evangelho e doutrina de Cristo, por submissão, sujeição e obediência a essa autoridade corrompida por Satanás, estaremos pecando contra Deus, pois estaremos desobedecendo a autoridade das autoridades, que é a palavra de Deus, e assim estaremos pecando verdadeiramente contra Deus por preferirmos obedecer cegamente
a uma autoridade corrompida por Satanás, ao invés de preferirmos obedecer cegamente ao Evangelho e doutrina de Cristo, que são os mandamentos de Deus para com a Igreja de Deus. Se obedecermos às ordens dadas por essa autoridade corrompida, estaremos pecando contra Deus por obediência a essa autoridade corrompida. Estaremos pecando contra Deus por obediência a essa autoridade, ainda que constituída por Deus, mas que se corrompeu e por isso não está mais sendo usada por Deus, e sim está sendo usada pelo diabo, que achou brecha nessa autoridade para assim combater contra o Evangelho e doutrina de Cristo e contra a Igreja de Deus. Que possamos vigiar e entender que Deus nos chamou para que nós sejamos obedientes ou desobedientes por obediência ao Evangelho e doutrina de Cristo, que são os mandamentos de Deus para com a Igreja de Deus. Glorificado seja Deus, em nome de Jesus. Amém.